Dente de Ozempic, hálito de Ozempic, você já ouviu falar sobre esses termos? Olá, me chamo Lorena. Fábia, muito bem-vinda nesse espaço. Aqui a gente fala sobre saúde holística e bem-estar. O tema que escolhi hoje é esse queridinho, né? O Ozempic, tão conhecido, tão adorado por alguns, odiado por outros, tão utilizados principalmente pelas blogueiras. Taram algumas evidências sobre os comprometimentos desse medicamento na cavidade bucal. Bem, tudo isso começou em 2023, lá nos Estados Unidos, com o Journal of Dental Science, que pegou 3 casos de pacientes que já faziam uso de Ozempic e semaglutidas já há algum tempo e começaram a ter sintomas na cavidade bucal. Esses sintomas incluíam xerostomia, que é conhecida como pouca salivação. Essa pouca salivação causava muito ardor, secura, aquela saliva espumosa e espessa, sabe? O pouco que tinha era assim. E isso estava causando muito incômodo nessas pacientes que já utilizavam Ozempic já há algum tempo. E aí, esse jornal começou a documentar os casos dessas pessoas que estavam utilizando. E quando essas pacientes pararam de usar a semaglutida, os sintomas desapareceram. Ou seja, era realmente o Ozempic que estava causando aquilo. Isso foi os 3 casos iniciais que fez com que essa revista, esse jornal científico, começasse a estudar e aprofundar mais sobre esses efeitos adversos na cavidade bucal, ok? Então, comprovando essa relação aí direta, mas que eles ainda estão investigando e saindo cada vez mais estudos com relação a isso. E eles começaram a perceber uma certa congruência nesses sintomas. Então, isso já está sendo levantado como um efeito adverso do medicamento, tá? Então, são só esses sintomas que essas pacientes tiveram que o Ozempic pode ocasionar, mesmo que indiretamente. Então, antes de eu explicar um pouco como funcionam esses sintomas na cavidade bucal, vou explicar o porquê que esse medicamento foi fabricado e como ele é utilizado, tá? A semaglutida, a liraglutida, a tirzepatida, que são conhecidas popularmente como Ozempic ou Mounjaro, né, o nome comercial, foram medicamentos, a princípio, produzidos para pessoas com diabetes tipo 2. Então, para reduzir ali o índice glicêmico dessas pessoas que tinham resistência e dificuldade em diminuir a sua glicose no sangue, né? Mas começaram a perceber que as pessoas que estavam fazendo o uso desse medicamento estavam também emagrecendo, e emagrecendo em pouco tempo. E começaram a investigar o porquê que isso estava acontecendo. E bem, o que é que acontece? Esses remédios, na verdade, eles seguram o bolo alimentar no trato gastrointestinal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu comer um hambúrguer, eu que não faço ingestão desses alimentos, entre 3 e 4 horas mais ou menos esse hambúrguer vai estar sendo digerido. Uma pessoa que faz o uso dessas substâncias, o hambúrguer vai ficar ali no trato gastrointestinal dela até 7 horas ou mais. Lorena, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o bolo alimentar, ele fica preso, tá? E isso causa uma sensação de saciedade. Então a pessoa não fica comendo muito, não come, não sente fome em horários normais que outras pessoas sentiriam, porque ela tá satisfeita, ela está saciada, porque o bolo alimentar que ela comeu há muitas horas atrás ainda tá ali, apodrecendo e sendo digerido, né, a partir do processo da digestão. Então, isso tem alguma implicação a nível gastrointestinal? Tem. Mas não vou me ater a essa seara. Vamos voltar para a cavidade bucal, só para vocês entenderem como é que funciona o medicamento. Então, a princípio, ele foi criado para servir de redução da glicose, certo? Reduzir o açúcar do sangue. Só que com esse efeito emagrecedor que muita gente vem prescrevendo, muitos médicos vêm prescrevendo, muitas pessoas vêm tomando por conta própria, porque sabe desse efeito rápido de emagrecimento. A Organização Mundial da Saúde permite o uso, sim, desse medicamento, mas é um uso off-label. O que significa isso? Off-label é fora do índice, fora do padrão, entre aspas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um medicamento que não foi produzido e formulado para emagrecimento. Ele foi produzido e formulado para pessoas diabéticas, tipo 2. Mas que é permitido o uso para outra coisa, mas assim, quantidade, segurança, estudos, tudo isso ainda é muito inicial, porque é algo off-label. Chegamos na boca. Então, esses estudos vêm mostrando que pessoas que estão utilizando já esses medicamentos há muito tempo, a boca está sendo muito afetada, principalmente com a xerostomia, que é essa condição de boca seca. Então, o paciente se queixa de pouca saliva na boca, é aquela saliva viscosa que não umidifica, não umedece a boca. É uma saliva muito difícil até mesmo para deglutir. Então, os pacientes chegam reclamando dessa dificuldade de deglutição, chegam reclamando muitas vezes de mau hálito, porque
a nossa saliva, ela está ali umedecendo e lavando a boca, entre aspas, né? Então tá trazendo essa lubrificação. Tanto é que muita gente, às vezes, que passa o dia inteiro falando, trabalha muito com a voz, muitas vezes tem problema de mau hálito. Por quê? Porque fica com a boca tão seca, tanto tempo que as bactérias vão se proliferando e não dá tempo de fazer essa lavagem, né? Então as bactérias proliferam ali na língua, na boca, de forma geral, e acaba dando muito mau hálito. Além de bactérias patogênicas oportunistas, como a bactéria da cárie, bactéria que provoca doença periodontal, doença gengival nas gengivas. Então elas acabam também se proliferando porque não tem a saliva para poder combater, porque a gente sabe que a saliva tem um efeito combativo, né, dessas bactérias patogênicas. Então elas acabam se proliferando e aí causando desordens como cárie, como problema na gengiva, amolecimento dos dentes, sim, porque não? Às vezes já dá um processo extenuante, né, de problema periodontal. Além de... porque não para por aí, meu amor, não para. Lembra daquele feito lá no trato gastrointestinal? Pois bem, isso vai ocasionar refluxo, azia, vômitos, náuseas. E esse ácido que advém do estômago começa a prejudicar a cavidade bucal. Porque a boca, o pH da boca é neutro. É para estar ali entre 7 e pouquinho, tá? Então, quando você acidifica devido a esses ácidos que tá vindo do estômago, você tá vomitando, você tá ficando enjoado, ou o seu trato gastrointestinal tá muito ácido, porque tem alimento ali mais tempo do que deveria. Então, isso vai influenciar, sim, a boca, porque é todo um sistema estomatognático, ok? Então, vai deixar a boca mais ácida, vai, sim, ajudar a proliferação de bactérias patogênicas, e também vai trazer sensibilidade nos dentes, que é chamada hipersensibilidade dentinária, porque o meio está muito ácido, e as lesões, que a gente chama de lesões não cariosas, que é erosão dentária. Então, o dente ele começa a corroer com esse ácido, por isso que é chamado de dente de Ozempic, tá? Então, eles começaram a pegar todos esses sintomas que estão chegando, e são muitos, e começaram a estudar. Não, vamos estudar isso aqui porque tem alguma coisa acontecendo. Posto tudo isso, isso só mostra o quanto que é importante na hora de a gente prescrever, na hora de passar um medicamento dessa natureza, de o paciente estar sendo assistido por uma equipe multidisciplinar. E sim, o dentista precisa estar dentro dessa equipe, porque o dentista junto ali com o médico, eles vão criar estratégias para que esses efeitos sejam reduzidos, para que o paciente tenha mais conforto, para que não chegue nesse nível extremo, ok? Então é muito importante o cirurgião dentista nesses casos. A falta de umidade, essa erosão, tudo isso pode causar um estresse na região bucal e também muscular e piorar o bruxismo. Então imagine, a pessoa já tem o bruxismo, ela já tem uma doença instalada, muitas vezes ela já tem problema na articulação temporomandibular, então ela já vem já de um quadro delicado e aí começa a tomar o Ozempic. Então, que vai piorar ainda mais uma coisa que já está delicada. Então, o intuito é para que as pessoas que estejam fazendo o uso ou pretendem fazer, ou os profissionais de saúde que porventura possam estar me assistindo, para que pensem nessa equipe multidisciplinar para dar conforto ao paciente, né, para reduzir esses danos. Então, converse com seu cirurgião dentista, ele vai montar a melhor estratégia para você, junto com o seu médico, vai ter a sua equipe multidisciplinar para diminuir esses sintomas, para conseguir criar estratégias para que seu tratamento seja o mais confortável possível. E aí, você imaginou que um medicamento pudesse causar todas essas coisas? Pois bem, é por isso que estamos aqui, para falar de saúde e holística. Os profissionais de saúde estão aí para se unirem, para se ajudarem e para colaborar com o tratamento do paciente, ok? Bem, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Um beijo e até a próxima.